Então, assim, uns minutinhos aí, 2 minutinhos para a gente iniciar. Só vou pegar minha colinha aqui só para contextualizar para vocês. Nós vamos trabalhar aqui em 5 blocos, tá? O primeiro bloco a gente vai falar de carreira de CX. No bloco 2 a gente vai entrar na parte de cultura customer centric, né? Como implementar. O bloco 3 é vender CX, como vender CX para as demais áreas das empresas, para as lideranças. No bloco 4 a gente vai falar de jornada, né? Como entender aí cada etapa. E no bloco 5, a gente fecha com métricas e dados, tá? Entendendo um pouco mais das métricas e dos dados aí, como é que a gente transforma isso daí em ações. Então, nós temos esses 5 blocos aqui para a gente falar hoje aqui, tá? Muito bem, vamos dando o start aqui, o pessoal vai chegando, vai entrando, tá gravando. Nós estamos gravando, eu falei que não ia gravar, mas eu resolvi acordar boazinha hoje e falei para a Rebeca, vamos gravar, porque depois a gente também manda para vocês assistirem de novo, compartilhar aí com quem não conseguiu estar presente, e também a gente compartilha com quem não conseguiu hoje chegar aí a tempo também, tá? Bom, meu nome é Van Marchetti, sou diretora de operações da SEDA, Executive Education. Nós estamos aí com novidades acontecendo, trazendo aí, né, o que realmente é um diferencial de mercado. Isso foi uma conversa que a gente vem tentando trazer o que é diferente. Então, hoje a gente tem aí um portfólio junto também com a Pride. Quem que é a Pride? A Pride é uma empresa também da SEDA, e a Pride que está divulgando hoje o MBA em CX, que ele está totalmente reformulado, ele está atualizado com o último book da CXPA. Então, para quem não sabe, a SEDA é a única instituição no Brasil que tem o reconhecimento da CXPA aqui no Brasil, tá? Então, toda a estrutura do MBA está embasado em cima da CXPA, tem MEC também. Então, vamos iniciar. Vou começar aqui no meu sentido horário. Quem está na minha tela aqui, vou passar a palavra para os nossos mestres e vou passar a palavra para o Fabiano Estrada. Vamos lá, Fabiano. Poxa, vamos furar, né, a lei de que mulheres primeiro. Ah, primeiro, olha só, gente. Então, próxima da minha rodada aqui é a Lid. Lígia, passa a palavra. Aqui, ó. Ladies Ah, first. ok, boa noite. Obrigada, Fabiano, muita gentileza, viu? Van, obrigada, um beijo pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui junto com vocês, né? Os professores incríveis com a SEDA, colaborando mais uma vez pelo crescimento profissional de todos nós. Bom, vou me apresentar. Eu sou a Lídia Gordijo. Trabalho com Customer Experience, acredito, desde quando eu nasci. Eu brinco que desde quando eu vendia pastel lá com meu avô. Mas, basicamente, olhando a trajetória como um todo, eu trabalhei 11 anos na TIM, na Telecom Italia Mobile, desde a parte de atendimento, e quando eu saí, eu estava na parte de processos, né? Olhando para toda a headquarter, entendendo a parte das estratégias para os contact centers, atendimento interno. Então, nasci e cresci na TIM, ainda era uma startup, mas a gente não tem a dimensão, né? Quando nós somos muito novinhos ali, meus 20 anos. Depois de 11 anos, pedi desligamento, fui para 99. Era uma startup, fui a funcionária número 8, ajudei a construir, né, a empresa gigante que é hoje. Fiquei lá aproximadamente por 5 anos, cuidando de toda a parte de Customer Experience, desde o zero, onde nós não tínhamos nada, até a terceirização para as demais EPSs, com o atendimento interno, transformando aí a 99 no nosso primeiro unicórnio brasileiro, né? A empresa que vale aí $1 bilhão. Saí da 99, fui para um banco, gostaria de conhecer uma fintech, então por que não? A ideia é que a gente vá se desenvolvendo, né, conforme a nossa caminhada e conheça novos produtos, novos serviços. E lá eu cuidei da parte de CX, a parte de antifraude e também um pedacinho de produto.
Trabalhei numa InsurTech, que é basicamente seguros para celular, uma startup. E lá eu fiquei por 3 anos cuidando da parte de CX, RH, operações, qualidade, treinamento, facilities. Só não fui CEO. De resto, o que me dava estava na mão, a gente fazia. Essa empresa hoje está muito bem, mas é uma empresa que vai permanecer pequena porque é a necessidade, o sentimento do CEO que ela permaneça hoje como ela está. E aí, como eu não gosto de coisas, né, fáceis, hoje estou na Buser. Então, a Buser Brasil, né, é aí o maior player para o modelo rodoviário, né, nesse segmento que nós estamos hoje, usando a tecnologia ao nosso favor, a favor das pessoas, para que elas viajem mais, de maneira mais barata, pagando o que é justo, né, de uma maneira segura e tranquila. Então, se a gente compara preço do mercado com o preço Buser, uma diferença de 30% a 70%. E construir o CX do zero. Então, basicamente, não havia nenhum indicador, apenas pessoas com muita vontade de atender e resolver os problemas dos nossos passageiros e dos nossos motoristas. E agora a gente fez algo muito profissional, que está com bastante visibilidade. Tem um pedaço, né, comigo, que é a parte de vendas, que é a WhatsApp, né? Nós estamos expandindo. Sou professora da Seda, né? Estou aqui nesse time maravilhoso, gosto muito de dar aula, acho que é a minha principal paixão, além de trabalhar e desenvolver pessoas. Faço mentoria para as startups, enfim, dou consultoria. O que aparece para que a gente possa desenvolver e desenvolver o outro, nós estamos aí. Então, conhecendo aqui um pouquinho, né, de quem é a Lídia, essa sou eu. E aí, acho que o insight que eu trago para vocês nesse primeiro momento muitas pessoas falam com propriedade de CX é a área mais importante da empresa, né? Isso é dito em muitos textos. Entre dizer e fazer, há um vale muito grande que a gente precisa dar um leap, né? Não é nem um pulinho, a gente tem que tem que sobrevoar, dar um pulo e sobrevoar. E essa é a parte mais difícil, porque você precisa realmente ter conhecimento e técnica daquilo que você está fazendo para que você ganhe credibilidade. Então, minhas apostas é que CX, né, assim como todas as áreas que envolvem tecnologia, está nesse olho do furacão e os profissionais CX irão ganhar muitos destaques. Acho que não devemos ter medo da inteligência artificial, que a gente tem que ter ela como aliada e com certeza os profissionais de CX serão as pessoas que dominarão esse assunto. Não adianta colocar alguém de tecnologia para fazer atendimento. A gente tem que colocar alguém de atendimento para usar a tecnologia para fazer uma experiência melhor. Então, esse é o meu primeiro insight. Agradeço, estou muito feliz de estar por aqui. E, Fabiana, obrigada por tudo. E agora eu vou passar a palavra para você. Legal, obrigado. Bom, estou há bastante tempo também no mercado, mais de 25 anos trabalhando só com atendimento ao cliente, né? Comecei numa época que não era CX, né? Que era CRM, né? E o que mudou do CRM para o CX, mudaram algumas coisas, mas eu acho que é uma evolução, tá? Que muitas das metodologias, muitas das técnicas que nós usamos hoje, já se usava, né, há bastante tempo atrás dentro do CRM. Eu comecei estudando CRM, implementando, aí vieram, né, as plataformas de CRM, implementando plataformas e já caí no mundo de consultoria, né? Então eu cheguei a trabalhar em algumas empresas, mas eu fui levado pela vida a trabalhar sempre nesse mundo de consultoria. Eu passei por algumas consultorias de mercado, passei por empresas e dentro da área de consultoria, trabalhando com áreas de vendas, implantando CRM, áreas de atendimento, trabalhei também com alguns contact centers do mercado, Teleperformance, Atento, Contact, né, que quando era muito grande a Contact, e sempre prestando consultoria, sempre nessa área de suporte. Nunca tive à frente de uma operação, mas sempre dando suporte a essa área, né? E nesse tempo todo de estrada, o que me encanta nessa área que hoje a gente chama de CX, né, de experiência do cliente, é o mundo de possibilidades que ela apresenta, né? É muito grande, né? A gente começa a ter um vislumbre, né? Para vocês terem uma ideia, vamos olhar só ponto de contato, né? Vamos olhar os touch points que a gente chama, né? Ponto de contato. Você pode interagir com uma empresa, né? Fazer a experiência do cliente pelo website, pelas mídias sociais, pelo app, uma loja física, uma loja virtual. Você pode trafegar ali,
né, conversar com pessoas do call center, né, conversar com pessoas de um suporte técnico quando for a necessidade. Aí você vai olhar a jornada. O que que é a jornada? Jornada nada mais é do que as etapas, né, que a gente, como cliente, interage com uma empresa. Então, quando você tem uma necessidade, você não sabe bem do que, mas você tem uma necessidade, você começa a pesquisar, a ouvir as pessoas que estão à sua volta, isso é CX. Você já está fazendo, né, a experiência do cliente. E aí você passa a interagir com a empresa, né? Você começa a considerar aquela empresa como uma empresa que você vai comprar o produto, que você vai se relacionar com ela, momento mágico da compra e usa, né, o serviço ou o produto. Então, eu falei de pontos de contato, falei um pouco sobre a jornada do cliente, né? E olha quantas possibilidades se abrem. Tudo isso suportado por três grandes pilares, né? Qual que é o pilar? Um é tecnologia, né? Que não tem jeito. A Lídia já falou um pouco, né? Hoje a gente só se fala de IA, 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 né? Como se IA fosse né? Resolver todos os problemas. Não vai, mas é a bola da vez, a gente tem que falar, não tem jeito, tá? Depois tem uma parte toda de processos, né, que suportam essas interações. E eu não vou falar a palavra pessoas, mas eu vou falar comportamento, porque é isso que nos move, né? O que move a gente a interagir com uma empresa é o comportamento, né? E o comportamento está baseado em quê? Em emoção. Então, quando você olha tudo isso que eu falei, né, dos pontos de contato, da jornada, suportado por esses três grandes pilares, para um pouco para pensar na quantidade de oportunidades que tudo isso abre. Olha quanta coisa se abre para a gente poder trabalhar. Eu tenho o pezinho mais em tecnologia, eu posso ir lá olhar a tecnologia, e dentro do mundo de CX é muito grande, né? Se eu tenho uma vertente mais para processos, eu posso ir lá mapear processos, mapear a jornada e outra vertente se abre. E quando eu vou ainda para essa área de comportamento, por que não fazer uma faculdade, né, de psicologia? Por que não estudar melhor o comportamento? Hoje a gente tem o neuromarketing aí em voga. Então, olha que interessante, né? A gente está falando de CX, a gente está falando de comportamento do cliente e abre um leque gigantesco de oportunidades profissionais para a gente trabalhar. Independente da habilidade que você tem, independente do que você traz aí de bagagem profissional, você tem oportunidade, né? Isso é que me encanta em CX, né? E, óbvio, quando você está em CX e você fala de uma dessas vertentes, um desses pilares, você tem que conhecer os demais. Eles não são isolados, né? Você tem que saber navegar um pouco em cada um deles, tá? Então, isso me encanta, isso me encantou desde o começo, quando a gente ainda falava de CRM, me encanta até hoje, e tem um fator adicional, que é mais interessante ainda. Tudo isso muda a cada momento. Cada vez que a gente para e olha o mercado, surge uma nova tecnologia, surge um novo processo, o comportamento das pessoas muda a cada momento, então a gente está em evolução, né? E aí o link que eu faço com tudo isso é: precisamos estar atualizados, precisamos estudar. Não adianta só ir para o mercado. É lógico que estar no mercado e, né, compartilhando todas as informações é legal, a vivência é muito importante, mas estudar é muito importante, né? Então, vocês estão aqui buscando, né, um treinamento, um curso, uma capacitação. Isso é muito legal, porque isso é muito importante para a vida de CX, tá? A gente fala CX como se fosse uma coisa nova, não é, como eu já falei, né? Mas estudar e ter propriedade para falar faz uma diferença tremenda na vida da gente. Tá? Esse é um pouquinho do meu recado inicial para vocês. Passo aí, Michele, contigo. Obrigada, Fabiano. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Van, pelo convite. Boa noite, professores queridos que estão aqui junto, Lídia e todo mundo que está assistindo aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, falando de um tema que é tão relevante, né? Deixa eu falar de mim um pouquinho, me apresentar e já já eu trago um pouquinho dos meus insights também aqui para essa conversa. Bom, eu sou a Michele Carneiro, eu tenho 15 anos de trajetória executiva, passei por empresas tradicionais, passei por startup, já atuei nas áreas de produtos, de marketing, já montei uma área de inovação em uma empresa grande onde eu trabalhei, e nos últimos anos eu fiz uma mudança para RH. Entendi ali que
o grande valor das organizações está efetivamente nas pessoas. Então, nos últimos 4 anos aí, um pouquinho mais, eu trabalhei mais focada em RH mesmo. E minha última posição foi como diretora de pessoas e cultura na Contabilizei, que é uma startup já em fase de escalada, tem mais de 1.000 pessoas lá, está no mercado há mais de 10 anos aí, né? Acho que vários de vocês talvez conheçam. E esse ano eu me organizei com bastante antecedência para fazer uma pausa na carreira executiva e dedicar mais tempo para alguns projetos pessoais. Eu estou fazendo uma segunda graduação, estou cursando psicologia, o Fabiano falou aí de psicologia, estou no 4º, gosto muito de estudar, concordo com o que vocês falaram aí sobre a importância disso aí na nossa carreira, e se a gente não concordasse, a gente não estaria aqui nesse evento, né? Eu sou conselheira também de uma ONG internacional chamada Plan International, que faz um trabalho lindo em busca de garantir que meninas e meninos cresçam livres de violência, então pessoas em situação de vulnerabilidade. Recomendo que vocês busquem, conheçam um pouquinho mais, caso vocês se interessem, chamam Plan International Brasil. Eu dou aula na pós e no MBA em 2 escolas, aqui na SEDA e na Escola Conquer também, nas disciplinas de cultura e de liderança. Também dou cursos, palestras, treinamentos em empresas, tanto nessas disciplinas quanto falando de carreira, de propósito. E eu faço também um trabalho individual de mentoria de carreira, ajudando as pessoas nessa busca aí por propósito, missão e significado no trabalho. Bom, o que eu trago de insight para vocês aqui hoje, eu acho que é uma combinação de algumas coisas que eu vi que vocês preencheram no formulário quando se inscreveram para cá. Então, tentei ser relevante aí, trazendo os temas que vocês mesmos pediram. Então, queria misturar 2 assuntos que são como me desenvolver em CX, que alguns de vocês trouxeram, e como provar o valor de CX na empresa. Eu acho que a gente vai ter chance de aprofundar esses temas aqui nesse evento e, obviamente, no curso, né? Para quem já se inscreveu, como a Daisy, ou quem está para se inscrever. Mas eu queria dizer para vocês que a escolha por trabalhar em CX, se é esse seu desejo, seu chamado, enfim, se é o que você gosta de fazer e tem paixão, é uma escolha muito promissora, como os professores anteriores já falaram, porque, na minha humilde opinião, é uma das áreas mais relevantes da empresa. Eu costumo dizer que CX, assim como vendas e RH, está no job description de todo mundo. É papel de todas as pessoas. É assim, vendas, todo mundo tem que saber um pitch. Para você, sei lá, você está numa mesa de bar com os amigos, você precisa saber falar da empresa que você trabalha. Rapidinho ali, 30 segundos. Então, vendas é um trabalho de todo mundo. RH, minha última posição, mesma coisa. Fazer retenção de talentos, garantir uma cultura organizacional que faça sentido, promover um ambiente bacana de trabalho, é um papel de todo mundo, não é só da RH. E CX, mesma coisa. Sentir a dor do cliente, entender o que está acontecendo e tratar essas pessoas com respeito, com agilidade, é papel de todo mundo. Então, se eu tiver que voltar ali para os 2 temas principais que eu escolhi tratar, como provar o valor de CX para a empresa? Minha primeira recomendação é contar para todo mundo o que CX faz e avisar para as pessoas que todas elas são CX, não só quem tem CX no nome, né? Então, assim, é claro que é importante a gente se aprimorar e tem uma série de habilidades sim para serem desenvolvidas, mas trazer todo mundo para trabalhar junto no mesmo objetivo é essencial. E aí, o outro ponto, para se desenvolver na carreira. Bom, tem 1.000 maneiras. A melhor que eu posso recomendar hoje é o curso da Seda, obviamente. Mas se a gente fosse falar, por exemplo, nas principais habilidades requeridas pelo World Economic Forum, talvez vocês já tenham vistos aí, o Fórum Econômico Mundial sempre traz as habilidades aí que a gente precisa ter e ir desenvolvendo, e ele sempre olha alguns anos para frente. E o último relatório, que é de 2024, fala sobre pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade. Se a gente olhar para tudo isso daqui, é o que a gente chama de soft skills e não hard skills. E aí, sendo bem breve, que eu não quero entrar nos termos técnicos e quero abrir aí para os próximos blocos que a Van falou que vai ter, soft skills, a gente está falando de todas aquelas habilidades que são mais, talvez, desenvolvimento emocional, então são mais comportamentais. Diferente do hard skill, que é tudo aquilo que a gente tem certificado, um curso de Excel, de tecnologia, a própria graduação, enfim. Então, quando a gente olha para as habilidades do futuro, a gente está falando de muitas habilidades relacionadas a soft skills. Então, esse certamente é um caminho para a gente buscar, entender onde é que está o nosso principal desafio aí, onde é que a gente está falhando talvez um pouco mais para buscar desenvolver. Então, esses são alguns caminhos, alguns insights aí. Eu passo de volta a bola para a Van para a gente continuar essa conversa. Maravilha! Já teve um início aqui fantástico, né? Quantos insights, pessoal!
Anota, tudo bem. Ah, Van, você vai mandar o vídeo depois pra gente, mas olha, é tão legal já fazer essas conexões, tá? Esses gatilhos são muito importantes. Vai montando o teu mapa mental aí, tá bem, bem legal. Quantos insights aqui. A gente vai começar com o primeiro bloco. A gente vai trabalhar uma média de 10 minutos, beleza? Cada bloco. Então aí vocês vão passando a palavra aí para a gente conseguir tratar de todos os temas. Então vamos trabalhar nesse primeiro bloco aqui. A gente vai falar. Opa, que eu abri a coisa errada aqui, calma. A gente vai falar de carreira em CX. Então, nós vamos trabalhar três momentos aqui, né? Que foi um compilado dos questionamentos ali. Como se desenvolver para crescer na carreira de CX? Como fazer networking e fortalecer conexões? E como pensar de forma mais estratégica e menos operacional, como priorizar ações e transformar insights em ações também, tá? Essas são as 3 questões do nosso primeiro bloco. Passo aí a palavra para os nossos mestres. Michele, você começa. Eu começo? Eu já ia perguntar quem que vai puxar. Eu Vamos sou lá. moderadora técnica e Fabiana é moderador gente. Não Então, Isso. é? Não, bora lá, bora lá. Eu vou escolher então, Van, falar sobre como pensar de forma mais estratégica e menos operacional. Eu deixo as outras duas para os meus colegas aqui, então. A minha recomendação nesse sentido é a gente tentar ter sempre uma visão sistêmica, uma visão de floresta. É muito comum quando a gente está no dia a dia da nossa área, qualquer que seja a nossa área, que a gente fique focado exatamente naquilo que a gente está fazendo, nos problemas que a gente tem que resolver, no dia a dia que a gente tem. Só que se a gente olha para o lado, a gente precisa entender que o que a gente está entregando é uma parte de um todo, né? E aí cada companhia vai ter a sua maneira de mensurar isso. Eu já trabalhei com OKRs, com diferentes KPIs, diferentes formas de mensuração, diferentes formas de planejamento estratégico. Mas é muito importante, independente da área que a gente está atuando, a gente se informar sobre os principais objetivos da empresa e o que que as outras áreas estão fazendo, no que elas estão trabalhando, o que que elas estão entregando, quais são os principais objetivos dela, quais são os desafios dela. Será que os desafios que eu estou tendo na minha área, um colega também não está tendo e a gente não pode, de repente, fazer um brainstorm e tentar resolver alguma coisa junto? Então, isso de entender que seu trabalho é uma parte do todo é imprescindível, né? Independente realmente de qual seja a sua área. E isso vai te fazer crescer, isso vai te fazer ter uma visão um pouco mais estratégica, né? E se interessar, é claro, genuinamente pelas áreas das outras pessoas, se oferecer para ajudar. E a gente não buscar as pessoas só quando a gente está precisando também, né? Eu costumo falar isso nas aulas, assim, até a gente está falando de networking aqui. Claro que a gente quer abrir um monte de networking, a gente quer absorver muito conteúdo das pessoas, mas todo mundo tem alguma coisa para oferecer também. Então não vamos só buscar quando a gente está precisando, né? Então, assim, essa visão de floresta, essa visão sistêmica, esse interesse genuíno pelo que as outras áreas estão fazendo, e é claro, né, que se a minha pauta aqui é pessoas, é carreira, é propósito, eu vou puxar aqui uma sardinha para o meu lado e conectar com propósito também. Então, acho que para você ter uma visão mais estratégica, você precisa gostar do que você está fazendo, senão você não vai querer nem olhar para o lado. E aí eu quero citar uma passagem que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que é do ex-presidente americano John Kennedy, que uma vez ele chegou na sede da NASA de noite, umas 8 horas da noite, e tinha uma pessoa fazendo a limpeza ali, e ele perguntou para esse faxineiro, pô, o que que você está fazendo agora, essa hora aqui? Ele falou, ué, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Então, assim, esse é um exemplo tão bacana de propósito para mostrar que se você gosta, se você está identificado com o que você está fazendo, você vai fazer feliz, você vai fazer bem. Do contrário, você só vai enxergar a sua partezinha, vai fazer o seu horário, vai fazer o seu trabalho e não vai querer fazer mais do que aquilo. Então, assim, tem um olhar interno que é, tá, é isso que você quer fazer mesmo? Então vai, se joga, conversa com outras pessoas e busca essa visão sistêmica, essa visão de floresta, né? Eu sempre falo que também. Não existe um único caminho de crescimento. Você não precisa necessariamente ser um líder para crescer na companhia. Você pode ter uma excelente carreira como especialista também. Mas quanto mais visão sistêmica e holística você tiver da companhia, mais até criatividade, para a gente pegar uma das habilidades que a gente acabou de falar do Fórum Econômico Mundial, você vai ter para resolver os problemas. Mais insumos você vai ter a partir do que você troca com as outras áreas. Concordam, Lídia e Fabiano? O que que vocês me dizem?
100%. Total, total. Você quer ir, Gente, Fabiano? fica à Eu vou. vontade. Tá bom. Então, eu vou pegar esse gancho para poder falar de algo que, para mim, é muito familiar, né? Como a gente se desenvolve na carreira de CX. Então, complementando ao que a Michelle trouxe, desculpe, gente, tá? O negócio tá difícil aqui no frio, né? Muda a temperatura, acaba tudo. Complementando a Michelle, essa visão holística ela é extremamente importante, tá? Eu acho que o principal de tudo eu sempre digo, e é pauta sempre de RH, né? Seja protagonista da carreira de vocês. Porque se você não for, né? Quando a gente não tem nenhum caminho, alguém vai direcionar um caminho, você vai para esse caminho e depois fala, eu não escolhi essa carreira, foi ela quem me escolheu. Na verdade, você acabou escolhendo por você não tomar a atitude de escolher. CX é uma área muito ampla, né? Quando a gente fala em geral, né, CX, é atendimento ao cliente. Não é atendimento ao cliente. É uma área extremamente estratégica, onde você pode fazer com que essa empresa tenha muito mais sucesso ou seja fadada ao fracasso. Você traz novos modelos de negócios, você pode fazer um outro modelo de negócio acontecer, né, o que a gente chama ali de spin-off de qualquer coisa, de produto ou serviço. Isso independente de ser startup ou não, e dali saem grandes profissionais para áreas laterais, né? Então, a questão de soft skills, hard skills, o que que eu tenho de técnica, o que que eu tenho de comportamento, como é que eu utilizo? É muito bom você se conhecer, né? Tem vários testes por aí que vai te mostrar qual que é o meu viés verdadeiro, né? Tem os 5 talentos lá para que você faça o seu teste. Esse livro é maravilhoso, né? Descubra os seus pontos fortes. Então, quando você faz esse teste, ele fala, teu viés é aqui. Para quê? Para que você consiga fazer ainda mais crescer aquilo que você já tem de muito melhor. E não se preocupar, nossa, mas eu sou uma pessoa extremamente estratégica, influenciadora, mas a minha parte analítica, por exemplo, é muito ruim. Você não precisa ser bom em tudo, você precisa minimamente conhecer, e aí, dependendo do cargo onde você estiver, você vai ter pessoas tão boas naquele ponto que elas serão complementares ao trabalho que você faz, né, magnificamente. Então, posso falar com propriedade, né? Comecei vendendo pastel, atendi telefone na TIM, de todos os canais de atendimento, depois a gente passou para o chat, que era novidade. Então, todas as tecnologias, desde a casa do call center até este momento, onde a gente está vivendo uma geração de inteligência artificial absurda, houve muitas mudanças e elas vão continuar acontecendo. A grande questão é não se desesperar e não ter essa ansiedade, né? A gente brinca de virar do estagiário a CEO em 3 meses. Isso pode ter uma frustração muito grande na sua carreira, porque você vai sentar numa cadeira, às vezes, que você já foi promovido, e você não vai conseguir performar. E aí vai ficar aquela culpa, né? Nossa, mas eu sou muito ruim, eu sentei na cadeira que eu queria e não consegui. É porque você não estava preparado para isso. Então, pegando o que a Michelle falou, é muito bom a gente ter esse preparo antes, né? Esse ensaio. Eu preciso ser o melhor naquilo que eu estou fazendo para poder ser promovido. Dependendo da onde você quer chegar, não, mas você precisa ter o conhecimento. Para onde eu posso ir dentro de uma área de CX? Você pode ficar na base do atendimento, você pode ajudar a área de processo e melhoria contínua, você pode ajudar a parte de inteligência de experiência do cliente, que mexe com toda a parte de dados e que é extremamente importante. Isso não fica só dentro de CX, isso vai para todos os departamentos da empresa como um todo. E se você souber usar bem isso, vai ser a sua principal arma para ganhar mais sims nos seus pedidos. Quando você for pedir algo para o seu gerente, para o seu coordenador, para o seu gestor, para o board, para o presidente da empresa, porque você está embasado com dados, né? De boa intenção, o mundo está cheio. Quando você tem só a sua opinião, você tem só a sua opinião. E a grande questão é, a gente precisa ter a nossa opinião baseada em dado, em fato, em coisa que eu estudei, em trabalho que eu fiz, em teste que eu fiz, né? Além dessa parte de processo, melhoria contínua, jornada do cliente, dados, inteligência de experiência, a gente tem close the loop, a gente tem NPS, dentro disso também, que é riquíssimo, que pode ser usado tanto para a área de marketing quanto para a área de produto. Vendas, que pode estar dentro também do guarda-chuva de Customer Experience. Eu posso me tornar um team leader, que olha ali para os consultores de relacionamento, para os analistas. Posso me tornar coordenador para ficar com esse layer, né, com essa camada de team leaders e analistas. Posso me tornar gerente, um diretor. Então, toda essa cadeia, né, de sair do atendimento e se tornar diretor e um C-level, né, eu fiz. E eu precisei passar por todas as áreas praticamente para ter domínio e falar, eu sei o que eu estou fazendo.
Eu não preciso ser 100% especialista, mas eu preciso ter um olhar tão randômico que eu sei que ninguém vai me passar a perna. E por que isso? Porque os projetos dentro do CX, eles podem custar caro, eles podem ter um budget muito alto, né? A primeira coisa que vão te perguntar, Fabiano já deve ter passado por isso, a Michelle também, se eu vou financiar um projeto que custa 5 milhões, qual o retorno que ele vai me dar e em quanto tempo? Ele vai fazer o que para a experiência do cliente? E isso precisa ser muito bem elaborado, por quê? Porque é uma entrega que você vai fazer, é o seu nome que vai aparecer lá. Então, vocês podem fazer essa trajetória dentro do CX e automaticamente estarem prontos para demais áreas de negócios. Por quê? Toda pessoa que passa por CX tem domínio do negócio, da empresa, do seu produto e serviço, né? São joias preciosas que toda área vai querer, porque a experiência do cliente é como se fosse a última pedra ali do Thanos para fazer uma grande transformação. E isso se deve a essa carreira aí de CX. Certo, Fabiano? Legal, muito bom. E você falou uma coisa interessante, né, Lídia? E aí vou pegar até um gancho, a Gilda fez uma pergunta lá no chat, qual o primeiro passo, né, para dar certo? Propriedade. Tenha propriedade, né? E isso é muito importante. Lógico, a experiência vale, mas você também tem que ter conhecimento do que você está falando, né? E eu sou sempre de estudar, eu sempre gostei muito de estudar, não quando jovem eu era vagal, tá? Mas depois que eu entrei na faculdade, aí eu encontrei um caminho, aí me apaixonei por por uma profissão, e aí sim, aí eu comecei a estudar e dar valor ao estudo, né? E essa propriedade você adquire quando você faz uma leitura, quando você busca informação. Então, hoje, dentro do CX, a gente tem uma coisa muito interessante, nós temos muita literatura, nós temos bons cursos, como esse aqui que a gente tá falando aqui hoje, né? E nós temos metodologia, isso que é interessante, né? Há uns anos atrás, você tinha algumas metodologias no mercado, né? Mas você olhava e você via até dissonâncias entre elas. Hoje você tem metodologias muito bem sedimentadas. Então, o CXPA, uma grande metodologia. Todos nós aqui temos ela embaixo do braço, né? Porque realmente ela é muito abrangente e ela é muito consistente, né? Então, quando você começa a estudar, começa a tomar contato, que tem uma metodologia por trás, que tem uma forma de trabalhar, que essa forma de trabalhar vai te trazer resultado, né? Então, puxa, mas a empresa me pediu um cálculo do ROI, como a Lígia falou, como é que calcula ROI? Você vai buscar e você vai ver que outras pessoas fizeram, que tem uma forma de fazer, como obter o resultado, né? Eu tive uma experiência pessoal, eu estava fazendo um projeto em uma grande companhia e nós íamos implantar uma ferramenta de Omnichannel, né? Uma ferramenta de atendimento, né? Uma ferramenta de atendimento muito grande que ia ser em vários países. E aí nós fomos defender o projeto e aí o diretor, né, lá financeiro levantou com a sua calculadora HP na mão e foi fazer o cálculo em cima da planilha que eu estava mostrando. Começou lá uma discussão de número. Mas por que, como é que você chegou nesse número? Como é que você chegou naquele? Eu fiquei, né, em uma sinuca, fui lá, defendi o número, a gente conseguiu aprovar o projeto, mas por quê? Porque tinha por trás todo uma consistência, tinha uma propriedade, eu sabia do que eu estava falando, né? A gente tinha, não só eu, mas a equipe que me ajudou a formatar aqueles números sabia do que estava falando. Então, você ter o conhecimento, né, te abre portas. Você chegar em uma reunião, né, e você chega em uma reunião ali, né, ainda como um analista ou ainda no começo de carreira, e você mostra a propriedade, você fala, não, olha, eu estudei essa metodologia assim, porque o CXPA diz isso, porque eu li lá, né, uma pessoa muito importante dentro me fala isso, essa metodologia da jornada do cliente se faz dessa forma, isso muda todo o contexto. Então, hoje tem muito material, tem muitas pessoas boas no mercado, né? Tem muitos cursos. Esse curso é muito bom, tá? Ele é muito fundamentado, ele está fundamentado em uma metodologia que já está há anos no mercado. Isso faz um grande diferencial. Então, se eu desse uma dica por onde a gente começa, começa estudando, começa trazendo informação para dentro de você. Isso vai te dar uma certeza, vai te dar segurança
para você ter propriedade, para na hora que você está lá perante seus colegas, você está dentro da empresa, as pessoas vão te ouvir, porque você está falando com propriedade, você está falando com conhecimento. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Ô, quanta dica, hein? Olha só, nossa senhora, em 13 minutos, vocês têm noção? Vocês estão parando para ver, nós ficamos nesse bloco aqui 13 minutos. Olha quanta riqueza de conhecimento. Eu espero que todo mundo esteja aí ativo no seu mapa mental aí, para sair daqui já com insights para fazer as mudanças, implementar as mudanças aí que vocês estão buscando. No nosso segundo bloco, tá? A gente vai falar de cultura customer centric. Então, nós temos uma questão aqui para trazer para o debate. Como lidar com processos engessados, culturas mais tradicionais? Como que a gente consegue implementar uma cultura centrada no cliente com processos mais engessados e com empresas com culturas mais tradicionais? É com vocês, grandes mestres. Eu vou começar e depois eu vou tomar a liberdade de passar para a Michelle, porque tem bastante praia dela aqui, mas eu quero trazer alguns exemplos práticos. Muitas empresas e muitos líderes e muitos CEOs vão sempre falar: não, a gente pensa na experiência do cliente, nossa empresa é customer centric, tudo é customer centricity, enfim, tem várias palavras bonitas, né, tudo em inglês, que fica mais fácil ainda. E aí, na prática, não acontece bem assim, né? Por que não acontece bem assim? Vai depender muito da maturidade da empresa, qual que é o momento de vida dela e quanto ela tem de dinheiro para que esse fluxo de caixa seja saudável. Muito bem. E aí a gente volta para o ser humano, como o Fabiano falou, de comportamentos. Dependendo do momento dessa empresa e como essa empresa está, ou a gente vai ter um momento onde está todo mundo olhando para dentro da sua casinha ali, né, na sua gavetinha, e vai falar: não mexe na minha gaveta que eu não mexo na sua. E vai pensar se eu vou ajudar a Van, por exemplo, a fazer com que a finalização do projeto dela saia. Eu sei que isso vai beneficiar o cliente, mas quem vai levar o louro no fundo vai ser a Van, né? Porque a Van vai entregar o projeto dela. Então, isso é mais normal do que vocês pensam hoje em qualquer situação, seja numa multinacional, ou seja numa startup. Aí, de novo, depende muito do momento socioeconômico, etc. O que acontece, né, de experiências próprias 99? Como que a gente mudou essa questão de ter o cliente dentro, no centro e tirar esse gesso dos processos, né? Para mim, a primeira experiência foi fácil porque o CEO era comprado com a centralidade do cliente. Então, tudo que ele fazia, o valor central da mandala da 99 é: somos genuinamente preocupados com as pessoas. Hoje já não é mais. Então, isso aconteceu e perdurou aí por 7 anos. Então, tudo que eu fazia e que beneficiava o cliente, eu tinha muitos sims. Quando eu fui para uma outra empresa, inclusive a atual onde eu estou hoje, tudo que eu falo para fazer na centralidade do cliente, eu recebo 70% de nãos. E por que os nãos? Porque, primeiramente, vem as contas. Paramos de pé ou não paramos de pé? Então, dependendo de onde você está, se você tem um budget legal, né, um orçamento ali para fazer alguma coisa, vai ser muito bom começar a fomentar. Então, ou ela vem de cima para baixo, né, dos founders, né, dos fundadores, dos presidentes, descendo para todos, ou esse movimento vai ter que acontecer como nos filmes, de baixo para cima. Ou seja, a minha empresa não é customer centric, mas o Fabiano foi lá e comprou um produto que estava quebrado e a empresa está falando que não vai trocar. E aí, eu, como analista de relacionamento, vou lá e falo: Fabiano, tudo bem, eu vou fazer isso para você, tá? Mesmo que eu tire do meu bolso. A partir do momento que eu tenho essa atitude, eu passo isso pelo menos para 3, que vão olhar o meu comportamento, ver a alegria do Fabiano e saber que o Fabiano vai ser uma pessoa recorrente. O que que traz de bom uma empresa ser customer centric? Além disso estar muito elencado ali com o teu propósito de vida, muitas vezes, porque querendo ou não está ajudando alguém, está gerando oxitocina, enfim. Isso traz para a empresa valor, né? E não só valor da empresa como existência, mas valor receita. Se eu tenho um cliente recorrente que acredita no meu produto, que quando eu erro, eu vou lá e corrijo rápido, eu trago ele para minha base, você pode ter certeza que no final a gente fala muito disso em jornada do cliente. Ele vai ser advogado da minha marca. Ele vai advogar para mim de graça, ele vai trazer outras pessoas, e quando eu tiver qualquer problema, mesmo que esse problema vá para a mídia, mesmo que a minha empresa corra risco de permanecer ou não no mercado,
esse cliente vai estar comigo me defendendo. Então, isso é o que a gente vive hoje, né, com toda a guerra regulatória da Busa. Os nossos clientes são fiéis ao serviço que fazem e também porque agora a gente começou a fazer esse movimento de centralidade do cliente. É difícil, não é fácil, porque a área de CX é uma área que incomoda muita gente. Porque ela pega os dados e fala assim, tá vendo? Você está me gerando 300 mil contatos por mês porque o seu processo de qualidade não está sendo bem executado. Automaticamente você está falando o quê? Né, indiretamente, que essa pessoa está errando e ela precisa melhorar o processo dela. Ninguém gosta de ouvir isso. Todo mundo gosta de acertar, receber elogios e fazer bons entregáveis. A partir do momento que a gente coloca o customer, a centralidade do cliente dentro de uma empresa e isso funciona, eu não vou me importar em fazer o projeto com a Van, mesmo que saia o nome da Van lá, porque eu sei que a empresa vai ganhar com isso, e a Van, por ter já essa cultura, ela vai falar, eu fiz isso para o cliente, a minha entrega, mas também eu tive a participação aqui da lead e no final todo mundo sai ganhando. Então, é como se você unisse mais as pessoas, porque está todo mundo trabalhando em pró da mesma coisa, e ao mesmo tempo você traz uma saúde para a empresa muito grande e você vai ter promotores da sua marca. É isso. Bom, eu vou puxar aqui então e continuar a fala da Lígia, que eu concordo muito. Vocês também já devem ter ouvido uma fala do Peter Drucker, que é a cultura como estratégia no café da manhã, né? Clássica, célebre frase, assim. Isso quer muito dizer que PowerPoint aceita qualquer coisa, né, gente? A gente pode escrever a estratégia no PowerPoint, no Excel, maravilhosamente. Se a gente não fizer isso acontecer na prática, no dia a dia, se a gente não fizer uma mudança cultural e uma transformação, há inúmeros cases aí de empresas que quebraram por razões inúmeras, entre elas CX, né? Então, assim, de fato, existe um desafio muito grande financeiro, né? Como a Lídia falou aí, que 70% do que ela recebe são nãos em função de quanto vai custar, qual que é o ROI, etc. Mas assim, o que eu posso dizer, talvez de algumas recomendações sobre como implementar de fato uma cultura customer-centric, como fazer isso de uma forma a não gastar tanto, como fazer mudar esse olhar de empresas que são mais engessadas. E eu vou voltar para o propósito, tá? Porque assim, eu acho que para a gente tentar fazer uma mudança de cultura numa empresa que é mais engessada, pode ter um viés e um potencial de transformação muito legal. Você tem que conhecer o seu perfil como profissional, porque se esse olhar super engessado e um lugar que não tem ainda uma visão de CX consolidada é uma coisa que te incomoda pra caramba, talvez você deveria estar fazendo carreira numa empresa que tem isso muito mais bem desenhado, mais consolidado, né? Talvez um perfil mais mantenedor e tá tudo bem. Agora, se você é uma pessoa que gosta de colocar a mão no problema, de mudar tudo, de provocar transformação, de trazer uma visão criativa, o lugar engessado é a tua chance de fazer teu nome em CX, no fim das contas. E vai ser um trabalho de formiguinha. Ninguém aqui construiu carreira em CX em um ano do estagiário ao CEO, né? Como não lembro quem que estava falando aqui. Então, assim, tentando conectar um pouquinho mais. Primeira coisa, conexão com o negócio, super importante, assim. Então, entender quais são os indicadores, quanto que a gente está efetivamente trazendo de retorno, como que essa área se conecta com todas as outras áreas da companhia. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer na área de CX e em outras também, que é trabalhar com embaixadores. Quando a gente trabalha com programa de embaixadores, basicamente, é assim, eu quero montar uma área de CX e eu quero crescer a minha equipe. Quanto eu tenho de orçamento? Zero. Bom, então vamos tentar procurar um embaixador em cada área da companhia para ir trabalhar comigo? Vou trazer essas pessoas para junto de mim, vou montar parcerias com essas pessoas, vou mostrar para elas o valor desse projeto, vou vender para elas esse projeto e o poder de transformação que esse projeto vai ter, e a gente vai caminhando juntos. Então, eu vou ter uma sementinha plantada em cada uma dessas áreas. Isso é uma coisa que não custa nada para a gente fazer. Outra coisa que é essencial, reconhecer os sucessos. Então, claro que a gente vai enxergar um monte de reclamação, claro que a gente vai enxergar um monte de coisa ruim, mas cada vez que a gente fizer um golaço, vamos comemorar, sabe? E vamos dar visibilidade para as pessoas que fizeram esse trabalho bacana acontecer, estejam elas na área de CX ou nas outras áreas, se a gente está falando dos embaixadores, é trabalhar como um time. A gente precisa quebrar silos. E isso é uma das coisas que trazem uma destruição nas organizações, são as pessoas trabalhando em silos. Falei isso um pouquinho antes, né, da importância da gente não olhar só para o nosso pedacinho e olhar para o lado também.
E aí, para as lideranças aqui presentes, é importante sim a gente reconhecer todas as coisas legais que acontecerem, mas a gente precisa ser muito rápido também em casos de desvio de cultura, sabe? Não dá para ficar tentando muito, não dá para ficar insistindo em comportamentos que a gente sabe que serão prejudiciais. Então, tem que ter agilidade nesse tipo de tomada de decisão. E aí, por fim, assim, só para trazer um case para vocês, em uma das empresas onde eu trabalhei, eu montei a área de inovação nesse esquema de programa de embaixadores, e uma coisa que foi essencial lá, o desafio era que a gente começasse a trazer mesmo a visão customer-centric. A ideia era ter um modelo de negócio em que a gente construísse produtos via MVP e não mais naquele modelo tradicional waterfall, não aqueles desenvolvimentos de um ano. Era basicamente assim, é tudo que a gente está falando aqui, conversa com o cliente, vê se faz sentido, desenvolve um pouquinho, volta para ele, vê se está legal, vai e volta. Meu papel foi muito de orquestrar isso e de ter uma rede de relacionamento com as pessoas de produtos, e para mim foi mais fácil porque eu era produtos antes, então eu tinha condição de falar: olha, já estive nos seus sapatos, confie em mim, a gente vai fazer uma mudança que vai fazer sentido. E a parceria, relacionamento, vamos junto. Não adianta insistir e na vida querer ganhar tudo sozinho. Não dá para levantar a bandeirinha lá e falar: vou montar a área, vou colocar aqui, ó, fundei a área de CX, vou fazer tudo sozinho. Esse é o segredo do fracasso, tá, gente? Não sei qual é o do sucesso, mas esse é o do fracasso. Então, assim, estabelecer parcerias vai ser essencial para essa jornada. Ô, Fa- Bom, ô, fala, Fabiana, antes de você falar, só complementar a Michelle. Gente, isso é tão rico. Se eu puder, eu falo assim, se eu pudesse voltar 15 anos atrás, tanta coisa eu teria feito diferente, porque a área de CX realmente é uma área muito provocativa. E se você não tiver aliados, a sua jornada vai ficar muito difícil. E é muito mais gostoso quando a gente comemora com muitas pessoas do que comemorar sozinho. É isso. Muito boa colocação, Michelle. a Kelly fez um comentário aqui, né? Muito interessante, Kelly, que tá participando aqui, né? Alguém precisa mudar, alguém precisa puxar o bonde da mudança, né? E eu vou pegar esse comentário da Kelly para contar uma coisa para vocês, né? Existe uma diferença muito grande entre uma vivência e uma experiência, né? O que que é uma vivência? Uma vivência é o nosso dia a dia. A gente acordou, né? Tomou café, escovou os dentes, tomou banho, foi trabalhar, pegou condução, foi de carro, chegou lá, cumprimentar as pessoas. Isso é a nossa vivência. São coisas do dia a dia que a gente nem percebe, elas vão meio que no automático. De repente, acontece no nosso dia um fato extraordinário, uma coisa que nos chama a atenção, né? E o que que isso acontece? E o que que acontece com isso? Ele nos dá vontade de contar, nos dá vontade de perpetuar aquilo, seja para o bem ou seja para o mal. Então, eu estou lá no meu dia a dia, de repente, eu comecei a interagir ali no WhatsApp com uma empresa e eu fui super bem atendido. E aquela pessoa resolveu o meu problema tão rápido, de uma forma tão eficaz, eu fiquei eufórico, comecei a contar para todo mundo. Falei, gente, conversei com uma empresa hoje, olha, era uma empresa simples, eles iam fazer um banner para eu colocar na porta do meu cliente, mas eu fui tão bem atendido, eles resolveram o meu problema tão rápido, né? E o processo de vendas foi tão bacana, tudo pelo WhatsApp foi tão fácil. Nossa, eu preciso compartilhar com vocês, a empresa é tal. Isso aconteceu mesmo comigo esses dias, tá? Isso é uma experiência. Agora, presta atenção numa coisa: essa experiência pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Você pode contar uma experiência da forma que eu estou contando para vocês, que eu fui super bem atendido e eu virei fã dessa empresa e eu recomendo ela para todo mundo, ou eu posso falar, não compro mais o produto dessa marca. E isso destrói. Isso é um fator assim destruidor de uma marca. Se isso cai, então, em uma influência em alguém com potencial, né, né, muito grande nas mídias, isso é destruidor. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque isso, para mim, é fundamental, né? A experiência, a gente cria experiências quando a gente está convivendo com o nosso cliente a todo dia. Nós somos fatores de mudança. Quando você está dentro de uma empresa, você é fator de mudança. Você cria essa experiência. Você pode não estar na linha de frente tratando com o cliente, mas no seu dia a dia, você está criando, né, essa experiência para o seu cliente. Num pequeno ato, às vezes.
sabe? Às vezes você fala assim, olha, eu tive uma ideia de colocar um processo diferente em prática que vai, luta e fala, você está provocando essa mudança, você está sendo um agente de mudança, né? Então, é, nós temos esse poder quando estamos dentro de uma empresa. Quando a gente compra uma ideia e acha que aquilo é importante, acha que aquilo é bom, que vai criar uma experiência positiva na vida do cliente ou vai mudar uma experiência negativa, e a gente vai, compra essa ideia e fala com um e fala com o outro, a gente começa a gerar a mudança dentro da empresa. Então, isso tem a ver muito com o que a Lígia e a Michelle falaram, né? E eu estou trazendo um pouco mais do dia a dia, que isso é fato. Quando você começa a brigar, fala, não, isso é importante, vai ser importante para o meu cliente. Eu já assisti, né, dentro de operações de atendimento, a atendentes que se destacavam ali no meio. Então, o cara não teve o treinamento adequado, não tinha uma plataforma ideal, mas ele fazia a diferença, ele ia lá e fazia, ouvia o cliente, falava e respondia. Ele era um agente de mudança. E ele começava a influenciar as pessoas que estavam à sua volta, né? Então, não desista, né? Tenha sempre essa gana. Não, vamos fazer, vamos acontecer. Eu posso fazer, eu posso acontecer. Vamos lá, busca os parceiros, né? Como a Michelle falou muito bem, né? As parcerias, isso é muito importante. Começa a falar com as pessoas, começa a angariar, né, mais pessoas do seu lado e aí você vira esse agente de mudança. E assim, gente, na boa, não deu certo, a resistência é maior, parte para outra. Entendeu? Poxa, aqui não é meu lugar. Tentei, fiz, aconteci, mas não estão me ouvindo. Eu vou para outra. Com certeza, com essa gana, com essa vontade, com essa coragem, você vai achar um lugar apropriado para você desenvolver. É isso. Maravilha, eu ia me perdendo aqui, né? Nem deu para perceber, né? Que eu estava aqui ó, toda labirintite. Olha só, eu acredito que esse nosso próximo bloco aqui, ele já foi até debatido aqui entre a gente. Eu vou colocar caso vocês queiram complementar, né? Porque eu sei que é uma situação aí que muita gente quer, né, um ponto de partida. Então, o nosso terceiro bloco é vender CX para as demais áreas. Então, né, como provar o valor de CX dentro das empresas, vendendo a ideia tanto para a diretoria quanto para as demais áreas. Então, a gente falou já bastante sobre isso, caso vocês queiram complementar alguma coisa, mas assim, dando a minha humilde opinião como comunicóloga, a gente tem realmente que batalhar por aquilo que a gente acredita. Então, assim, aquilo que a Lígia falou, são muitos nãos ali, vai, né? E você, poxa, se eu recebi não, por quê? Deixa eu ver, deixa eu consertar isso aqui, deixa eu arrumar, tem alguma coisa no plano, tá faltando alguma resposta, tá faltando ter mais ênfase na forma que eu estou comunicando. Então, assim, faço minhas as palavras aí do Fabiano, não desistam, né? E faço da Michelle também. É teu propósito? Então brigue por ele. E é muito importante você saber, tenho realmente, tenho esse espírito de querer revirar e fazer a diferença, vou manter aqui numa cultura tradicional e vou fazer minha história aqui. Não, eu quero já pegar uma empresa que já, né, esteja dentro desse movimento, para mim vai fluir melhor. Então, primeiro entenda isso dentro de você, que vai fazer todo sentido para que lado você vai levar a tua carreira, tá? Acho um assunto super interessante, para quem tiver interesse, depois até coloca aí, da gente bater um bate-papo sobre comunicação mesmo, né? Como de posicionamento e tudo mais. Estou super à disposição aí, quem quiser colocar aí, eu quero, a gente marca uma próxima sessão só de comunicação, tá? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesse ponto aí de vender essa ideia? Foi tranquilo? Beleza. Agora a gente vai entrar num assunto aqui que a Lídia aí tem bastante propriedade, que ela anda dando umas aulas muito estratégicas aqui para gente, se sete lá nas alturas, que é a jornada do cliente, que é um grande gap, um grande gargalo, uma grande dor, né? Como entender essa jornada, que pontos que eu tenho que olhar, como que eu tenho que olhar, quais são os pontos de melhoria. Então, entrego para vocês aí essa questão. Você quer começar, Fabiano? Não, Eu Lígia, já... pode.
Pode começar, à Eu já vontade. ataco aqui, aí depois você me complementa. Bom, Lógico. vamos lá. Aí pegando o gancho no nosso último tema, né? Como que a gente vende bem a área de CX para a empresa como um todo? Primeiro que qualquer movimentação que essa empresa estiver passando, e geralmente CX é uma das maiores áreas da empresa, esse vai ser o primeiro olhar, né? Quantas pessoas eu tenho lá, que movimento eu posso fazer, para que a gente consiga ter uma saúde financeira melhor. Infelizmente, a gente precisa falar da realidade, não só florear, isso pode acontecer. CX começa a ter relevância quando ele começa a ter valor, né? E o que é ter valor? É uma área que se paga, é uma área que traz retorno sobre esse investimento. Tem assunto aí mais para frente de métricas, mas principalmente é uma área que ajuda as outras áreas de negócios a resolver os seus problemas. Ou seja, além de eu melhorar a experiência do meu cliente, eu vou trazer insights, insumos e ideias para que você possa melhorar o seu produto, para que você possa melhorar o seu processo, e ainda assim eu vou te ajudar nos seus indicadores. Então, quando a gente fala principalmente de jornada do cliente, a gente precisa olhar os dois mundos. O que eu tenho para fora, aquilo que atende o cliente, faz com que ele seja recorrente e me traga novos clientes, aumente minha receita, e aquilo que eu tenho para dentro, ou seja, o que eu preciso melhorar no meu produto e no meu serviço, para que talvez, por exemplo, eu consiga fazer com que uma área, né, que tenha 5 pessoas trabalhando, fique apenas uma. Não há necessidade de tantos processos manuais. Eu posso fazer automatizações, as quais eu vou gastar um esforço maior com produto e tecnologia, e eu vou atender o meu cliente. Essas 4 pessoas que tem lá nessa área, por exemplo, podem ser redistribuídas e aproveitadas para outras frentes. Por que que a parte de jornada ela é tão interessante? Ela é extremamente importante, porque você vai mapear qual é o pensamento desse cliente quando ele está buscando um produto ou um serviço, quais são as etapas que ele vai passar e qual é a finalização dele. A finalização dele é quando ele usou o produto ou serviço, ele saiu satisfeito, ele vai te recomendar, ele vai ser o seu promotor, ele vai voltar a ter um negócio com você. Quando essa jornada, que a gente chama ali de macroetapas, né, ela tem fricções, o que que acontece? Esse cliente, ele pode não ir para frente, ele pode não completar essa venda, ele pode não comprar, ele pode não adquirir o seu serviço, o que é muito ruim, porque querendo ou não, você já gastou um pedacinho do dinheiro ali e esse cliente não está fidelizado ainda com você, ele não concretizou. A partir do momento que a gente trabalha nessas fricções, é onde nós começamos a ganhar relevância como área. Por quê? Lídia, eu posso ter uma jornada fluida que não tenha nenhuma fricção? Isso não vai existir. Por que não vai existir, né? Todo mundo aqui deve conhecer o Starbucks, mas para quem não conhece, é uma rede de café muito famosa e todo mundo quer ir no Starbucks porque colocam lá o seu nome no copo, né? Tem aquela experiência, o café é muito gostoso, que é caro também, mas tem a sua experiência. Então, muito famoso, todo mundo vai. Tem uma receita muito boa, é um business de sucesso, enfim. Mas tem fricções. Quais são as fricções do Starbucks? Fila é uma fricção. Geralmente o restaurante está cheio, mas ainda assim você vai esperar para poder sentar, porque você está dentro do Starbucks, né? Tem a parte do preço, né? Porque não é um preço tão barato assim. Será que o Starbucks realmente está interessado em baixar esse preço? É prioridade, né? Na jornada dele, falar, vou mexer no preço. Não. Será que ele está preocupado nesse momento com a fila? Não, não é a prioridade a fila. Então, algumas fricções elas vão existir. E é nesse momento que um profissional muito bom de CX vai chegar e vai olhar, ok, eu tenho essa jornada, principalmente quando a gente tem vários produtos, né, dentro de uma empresa. Eu tenho essa jornada aqui. Eu tenho 3 fricções. Qual é a mais importante nesse momento e qual eu vou mexer? E daí a gente vai fazendo um mergulho, né, que a gente chama aí nas empresas de deep dive, vai lá e olha e fala, tá bom, o que que isso está me trazendo de dor? O que que traz de dor para o meu cliente e o quanto eu estou gastando com isso. E se eu resolver esse problema, o que que eu tenho de retorno, seja financeiro, seja desse cliente voltando a fazer recompra, seja ele trazendo novos clientes, ou seja amanhã, por exemplo, eu vendendo esse produto para um outro lugar que vai me trazer mais rentabilidade ainda. Então, quando a gente fala de jornada, né, porque quando a gente, e principalmente para as pessoas que não conhecem muito bem, a primeira coisa que vem na cabeça, é um fluxograma. Não é um fluxograma. Não é um fluxograma. Você você está fazendo o pensamento do cliente para onde ele, por onde ele quer passar. E qual é a maior erro, né, de muitas empresas? E eu também já cometi esse erro, de achar que a gente já está no sapato do cliente. Não, é muito fácil. Eu baixo o aplicativo, coloco o cartão, acabou.
Não, não é assim. Ele não quer, ele já quer que isso daqui já entre automático, para que ele não faça esse caminho, porque nós não estamos vivenciando aquilo que ele está no dia a dia. Então é importante ter pesquisas, é importante ter um trabalho mais aprofundado, mas a jornada ela traz muita rentabilidade, diminuição de esforço, né, principalmente de pessoas, tecnologia, muita propriedade tecnológica, melhoria de produto e automaticamente um conhecimento muito grande dentro da área de CX para a experiência do cliente, o que vai acabar desenvolvendo muitas pessoas, não só do seu time, da empresa como um todo. E não menos importante, você vai envolver outras áreas de negócios dentro deste projeto. Então, no fundo, você acaba tendo um grande entregável seu e, ao mesmo tempo, compartilhando essas vitórias com as outras áreas de negócio que também fazem parte desses entregáveis e que vão ficar felizes também por ter compartilhado e ter recebido também os méritos dessa entrega. Deixa eu Lígia, só lembrei dar uma só coisa uma pitadinha interessante. aqui, a gente tem mais 20 minutinhos, tá? Tá bom. Passa Ô, muito Lígia, rápido! Lembrei uma coisa interessante. Você falou da Starbucks. Um tempo atrás, eu estava fazendo um treinamento, um curso, e foi apresentado o case, né, da Starbucks em jornada do cliente. E um dos pontos de ficção era estacionamento. Nenhuma loja de Starbucks tem estacionamento. E eles falavam, isso é um ponto de ficção, mas nós não ligamos para isso. Nós não temos o objetivo de ter estacionamento. Nossa loja funciona para quem está vindo da rua. A partir do momento que a pessoa passou na rua e entrou. Dali para trás, não me importo com isso. Não vou querer saber disso. Olha que interessante, né? O grande ponto legal da jornada do cliente, o que diferencia ele de qualquer tipo de mapeamento de processos é o ponto de vista que está ali é do cliente, não é da empresa. Então, quando a gente está mapeando a jornada, o que a gente está levando em consideração é o ponto de vista do cliente. Como o cliente interage comigo, não como eu. Que sistema que eu vou colocar para o cliente usar, qual que é o processo, quantas pessoas. Não, é o cliente. Como acontece quando ele ainda está na fase de consideração, ele está considerando comprar o meu produto, e ele entra na internet e não acha uma descrição do produto. Aí é o ponto de fricção que a Lígia falou. Olha um ponto de fricção ali, né? Quer dizer, eu deveria deixar lá fácil para ele achar o produto, para ele tirar todas as dúvidas, e ele não acha o produto. Aí é um ponto de fricção. Caramba, o cliente pode abandonar o carrinho, abandonar o produto, ir para o concorrente, simplesmente porque ele não achou o que ele precisava, a informação, né? Lembra sempre de uma coisa importante. Nós, como cliente, nós nascemos com uma expectativa. Nós temos uma expectativa. Se a gente não foi naquele local, não interagiu com aquela empresa, nós criamos uma expectativa fantasiosa. Se nós já interagimos, nós já temos uma expectativa, mas tudo parte de uma expectativa, né? Então, eu vou falar com a empresa, eu vou falar, há uns anos atrás, eu ia falar com a minha operadora de celular, eu falava, ai, meu Deus, eu vou ter que ligar lá. Ai, meu Deus, que saco, que porre. Bom, vou tomar um copo de água com açúcar, vou comer um docinho, vou ficar bem, porque eu vou ter que falar com ele. Hoje não é mais assim, hoje eles entenderam, né, desse processo que eu preciso atender bem o meu cliente, mas antigamente a minha expectativa era péssima quando eu tinha que falar com eles, né? Então, tudo parte dessa expectativa do cliente. E a expectativa do cliente, o que acontece? A partir do momento que ele toma o primeiro passo e interage com a empresa, ele tem uma percepção, né? Então, qual que é a minha percepção? É boa ou é ruim? Se é boa, ótimo. Se é ruim, tem um ponto de fricção que eu preciso melhorar. E aí sim ele toma uma atitude. Qual que é a atitude? Ele continua interagindo comigo ou ele me abandona? E aí, a jornada serve justamente para isso, como a Lígia falou, né? Diminuir os pontos de fricção. Lógico que alguns fazem sentido, outros não fazem sentido, outros eu vou conviver com eles assim mesmo, tá? Porque eu não vou conseguir suplantá-los. Mas esses que fazem sentido, poxa, vamos levar, vamos diminuir, vamos acabar com esse ponto de fricção e vamos deixar essa jornada o mais fluida possível. Para que o cliente, o quê? Dentro da experiência dele, ele tenha uma emoção positiva e ele vira o quê? Um promotor da marca. Ele vai contar essa experiência. Lembra? Experiência é algo que eu vou contar. Então, eu vou contar uma experiência positiva. Puxa, eu falei com aqueles caras, eu fui super bem atendido, o produto deles é muito bacana. E quando eu tive uma dúvida, eu liguei lá, os caras me ajudaram sem pestanejar, resolveram o meu problema, né? Esse é o nosso objetivo. Para isso que serve a jornada.
tá? Passo a bola aí para Michelle. Eu vou ser muito breve aqui, que eu sei que a gente já está correndo contra o tempo, mas eu não poderia deixar de falar da jornada do cliente interno também, né? Eu acho que Lídia e Fabiano falaram muito bem aí sobre o cliente externo e eu não vou chover no molhado. Eu queria trazer uma frase do J.W. Marriott, fundador daquela grande rede de hotéis, que fala: cuide das suas pessoas e as pessoas cuidarão do seu negócio. Estou dizendo isso porque uma jornada sem fricção, ela começa dentro de casa. E a jornada do colaborador, a jornada das pessoas que trabalham dentro da empresa, ela passa pelo processo seletivo, pelo onboarding, por todos os processos de reconhecimento, desenvolvimento, feedback, o processo de saída, seja ela voluntária ou involuntária. Não dá para a gente promover uma jornada do cliente sensacional e fazer um trabalho sujo dentro de casa, porque isso vai ficar aparente, ainda mais nessa era da informação que a gente está. Eu não preciso citar nomes de marcas aqui que tiveram uma exposição negativa sobre a maneira como elas se posicionam em relação à diversidade, como elas tratam as pessoas que trabalham dentro de casa, trabalho escravo para ir no limite do limite ali. Então, queria só trazer esse ponto que é bastante importante também. É claro que a gente quer olhar para o cliente, porque é ele que traz receita, é ele que traz faturamento e traz dinheiro para dentro de casa, mas quem cuida para que tudo isso funcione da maneira como a gente acredita e faz sentido são as pessoas que estão dentro da empresa. Muito bem. EX na veia, né? Employee Experience, liderança que está aí, ó. Esse assunto também a gente vai trazer aí numa das próximas sessões, que a gente vai falar bastante de EX, tá? Que é um assunto aí que é super importante, a gente sabe que é de dentro para fora que as coisas acontecem. A Johanna colocou uma questão ali, que ela falou empresas muito grandes, né? Que vão crescendo, crescendo, então fica difícil manter a cultura. Eu costumo falar o seguinte: cultura não é o quadrinho que está na parede, né? Missão, visão e valores. Cultura é cada um dos colaboradores e uma questão de postura. Então, chegou gente nova, a primeiro impacto de cultura vai ser você recebendo aquela pessoa. Então, é como se fosse a criança, né? A criança nasceu, ela vai ver o comportamento das pessoas e ela vai espelhar esse comportamento, né? É a mesma coisa quando a gente está dando os primeiros passos numa nova empresa. Então, a gente vai olhar e mirar o comportamento. Então, cada um dos colaboradores que já estão ali são um reflexo dessa cultura. Então, essa é assim que a gente multiplica aí a cultura de uma empresa, né? A cultura da empresa é o colaborador em si, a atitude, a postura, né? Então, vamos ao nosso último bloco. Então, o último bloco é para falar também de um assunto que foi muito solicitado ali nas nossas demandas, que é métricas e dados, né? Como entender melhor as métricas? Quais são os dados mais estratégicos que eu tenho que olhar, né? E aí, como que eu transformo esses dados em estratégias? Como que eu consigo, se eu estou com muitos detratores, clientes detratores ali, como é que eu consigo ler aquilo ali e transformar em ação para que esses clientes passem a ser promotores da minha marca? É um grande desafio, hein? Vamos lá, passei a bola. Então, dessa vez eu vou começar. Vou começar falando uma coisa interessante, né? A Lígia e a Michelle falaram sobre isso, né? Cada empresa é única. Então, é muito difícil você ter um manual, né, de que dados eu vou usar, o que informação é mais importante. Não existe. Você, dentro da empresa, você tem que ter, né, a sensibilidade de entender o que é relevante para aquele momento. Porque também o que pode acontecer é que um dado ou uma informação, né, um número é importante no momento e daqui a um tempo ele deixa de ser tão relevante, e passa para outro. Então, isso é muito vivo e muito particular. O que é importante ter em mente é o dado, ele é poder, ele é poderoso, né? A informação é muito poderosa. Então, tenha muito cuidado com a fonte, com a forma com que você está coletando o dado, com a forma com que você está usando para mostrar aquele dado, né? Porque ele tem poder.
E você, uma vez que levar um dado para a empresa, você levar um dado para o board da empresa, para a tomada de decisão, né, aquele dado ele vai pautar a próxima etapa, ele vai pautar um projeto, ele vai pautar a experiência do cliente, ele vai pautar até movimentos internos. Então, toma muito cuidado, né? E aí é muito importante se unir às áreas, né? Ter essa união de áreas, coletar esse dado, ver se esse dado é confiável, se ele é correto, como é que eu vou fazer esse cálculo, como é que eu vou usar, e tá todo mundo alinhado na hora de mostrar esse dado, né? Então, é difícil falar de um indicador ou de uma informação específica, mas esses cuidados têm que ser tomados, né? Vou dar um exemplo. NPS. NPS eu acho poderosíssimo, eu acho incrível. Eu ainda não descobri uma ferramenta tão bacana para medir a experiência do cliente como o NPS. Só que ao longo dos anos, ele está sendo mal utilizado, né? As pessoas estão usando o NPS e o NPS está trazendo informação enviesada para a tomada de decisão. Olha, né? Que incrível. Você pode usar o NPS, coletar o NPS, usar aquele dado para uma tomada de decisão e ele não surtir efeito, porque você está coletando dados de uma forma errada. NPS é um dado relacional, mede a relação do cliente com a empresa. Não deveria ser usado por transacional, para medir uma transação, né? Então, é só um exemplo dentro de tantos outros que estão sendo usados. Então, eu acho que dado, acima de tudo, quando você fala de indicadores, de métricas, ele tem que ser muito bem estudado, né? Ele tem que ter muito cuidado na hora que você vai coletar esse dado, estruturar esse dado e levar esse dado. Então, essa é um pouco da mensagem que eu gostaria de deixar com relação a esse tema específico. Muito bem, vou pegar o gancho do Fabiano. Vai, eu posso compartilhar uma tela? 2 minutos? 1 minuto? O meu lado professora não aguentou. Estão vendo essa piramidezinha? Muito bem. Então, indo um pouquinho mais ali no acadêmico, acho que o Fabiano trouxe para a gente é muito rico e faz total sentido, né? Cuidado com o dado é poder, dependendo de como você levar, né? Você pode ter uma glória, você pode ter uma queda que para você levantar vai ser difícil, você vai ficar pensando muito nisso por algum tempo. Então, basicamente, essa é a pirâmide aqui que eu gosto de trazer quando a gente fala de métricas relacionadas e orientadas para Customer Experience, tá? Quando a gente fala na camada, né, de atendimento, performance dos analistas que estão atendendo esse cliente, a gente tem que ter pelo menos ali entre 4 e 5 indicadores que a gente vai medir a performance dele, né? Esses 7, a parte de performance em si, então quanto que ele está entregando de produtividade, a parte de comprometimento em relação à aderência, escala, etc. Então aqui são algumas informações que a gente pode ter, alguns indicadores eleitos para que o seu gestor, o seu team leader, faça o acompanhamento desses analistas. Depois a gente é o que a gente chama de performance da área. Depois a gente sobe, né, para o outro nível aqui, que é o Health Metrics, que é o indicadores de saúde. Então, basicamente, você pode ter mais de 20, tá? Eu coloquei 20 aqui, mas você pode ter mais. E pode ser que você tenha 10, por exemplo. E aqui pode entrar tudo, gente. C7, o tempo de esforço, o tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, o que a gente chama de resolutividade. Então, são os indicadores de atendimento ao cliente que são de conhecimento aí da maioria geral e que, na verdade, é como se fosse um exame de sangue. Eu fui lá, fiz o hemograma, tem um monte de indicador ali e eu vejo o que que tá bom. Ah, tudo isso daqui tá bom, mas esse marcador aqui da ferritina está extremamente alto. Quer dizer que tem alguma coisa acontecendo e eu vou ver qual a importância que eu vou dar para isso ou não. Quem que olha esses 20 indicadores? Além da supervisão, o coordenador e também o gerente dessa área. Depois disso, a gente tem o gerenciamento da área de CX, que aqui é o olhar mais do gerente, né, do head dessa área, que geralmente vai ficar em torno de 6, de 5 a 6 indicadores, que vai olhar principalmente para a estratégia da área. Então, qual que é a estratégia da área? Ah, eu quero atender 95% dos contatos que eu tenho. Quer dizer, eu vou ter 5% de abandono só. Isso foi indicador eleito. Eu quero ter um C7 de 95%. Esse é o segundo indicador eleito. São indicadores mais estratégicos que vão mostrar que a sua área tem uma saúde, né?
E por último, que é o que vai lá para o presidente, para o board, né, que são as pessoas que colocam dinheiro na empresa, que teoricamente são sócios, são os indicadores que vão falar assim: a área de CX faz sentido e vale a pena a gente manter essa área aqui. E geralmente o que está ali dentro? A parte de NPS, né? Geralmente essa área de CX que é responsável, patrocinadora por isso, cuida, ela vai estar lá. O que mais tem? Eu vou trazer um exemplo meu da Buser. A gente criou um indicador que chama contato por passageiro viajado. Então, quer dizer, quanto menor esse percentual, quer dizer que a minha qualidade da operação está menor. Esse indicador não existia, ele passa a existir e ele vem para cá. E tem um outro indicador também que a gente chama de custo por reparo de experiência. Quer dizer, tudo que eu dei por qualquer tipo de problema, eu faço um cálculo pelas viagens realizadas e eu vou lá e falo assim, ó, tá vendo aqui operações? Eu estou gastando 35 centavos por reparo de experiência porque a sua operação ainda não está boa. Então, dependendo da flutuação desse número, eu entro para falar que eu estou trabalhando com melhoria contínua, mas que ainda tem uma área ali que é minha parte que precisa fazer o trabalho dela, né? E não menos importante, o custo desse atendimento em geral. Então, estou ali em linha com o budget, com o orçamento que eu tenho, está fazendo sentido, né? O projetado está sendo entregue. Então, realmente a esfera extremamente fechada, voltada para o estratégico e para a qualidade. E isso vai para o board. Então, eu digo que a partir do momento que a gente começa a transitar muito bem nessa pirâmide, é onde a gente tem o nosso entendimento de estou olhando e elegendo as métricas corretas para poder trabalhar com esse time e trazer esses resultados e trabalhar aí nas jornadas, nos processos da melhoria contínua, né? Quem tem opinião tem a sua opinião, mas quem tem dado e tem fundamento no seu dado, com certeza vai conseguir mais patrocínios, vai conseguir mais sims, mais aliados, para que você consiga entregar algo muito grande e consiga fazer esses resultados aparecerem. Pronto, agora contigo. Vai lá, Michele. Eu não vou chover no molhado aqui, acho que eles falaram super bem. A única coisa que eu complementaria, e eu acho que a Lídia trouxe muito bem nesse slide, é a importância da gente manter isso simples. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar num termo chamado análisis paralysis, que é quando você está olhando para tanto dado, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você não faz nada com isso no fim das contas. Você só fica paralisado olhando para esses dados e não toma decisão nenhuma. Então, eu gostei muito dessa pirâmide que a Lídia mostrou, colocando cada coisa em seu lugar, porque, de fato, quando você vai lá para o board, não dá para ter mais de 5 indicadores. É o que você usa para tomar decisão. E a gente falou bastante sobre fricção antes, né, na pergunta anterior, quando a gente estava falando sobre jornada, a gente cuidar mesmo de manter a simplicidade para a gente também não causar fricção, pedindo tanto dado para o cliente que a gente não vai usar para nada, no fim das contas, sabe? Então, ter muita clareza do que a gente está coletando, o que a gente está captando, para que funcione, que resultado que eu vou mudar com isso aqui, qual é o ponteiro que eu vou mudar a partir disso, sabe? Trabalhar com prioridades e com simplicidade. Muito bem, maravilha. E aí a pergunta da Giovana de 1 milhão, a Lídia acabou de Nossa, responder, né? Que eu é ia falar como isso. aumentar? Pergunta de 1 milhão, né? Como é que a gente aumenta essas respostas nas pesquisas? A gente tem mais 4 minutos. Quem se habilita aí? Eu dei uma resposta ali para ela mais genéricas, mas basicamente é olhar os canais, quais são os disparos que estão sendo feitos, base, entender qual é o percentual de mercado. Ah, eu tenho uma seguradora. Qual é o percentual de resposta de NPS geralmente de seguradora? Ah, e aqui é um número mercado geral, tá? Geralmente transita entre 7% a 13, 14%. Então, onde eu estou, né? E qual que é o meu objetivo? Ah, eu estou em 5, quero chegar em 10. Ok, é um objetivo ambicioso. Então, vamos fazer o testes em ondas, até para não estressar tanto, e ver aonde traz essa melhor resposta. Mas, basicamente, é teste, trazendo para casa e colocando isso de uma maneira maior. E cuidado para não estressar o cliente, porque às vezes a Total. gente tem um afã de fazer pesquisa e querer saber, e o cliente fica tão estressado que ele simplesmente para de responder. Então, toma cuidado com isso. Isso, esse é um ponto importante. E o ponto importante também fez a pesquisa, quando o cliente responde, principalmente se ele já está, né, na tua régua ali, se ele responde, não vê mudança, isso também vai desmotivando
futuras respostas, tá, gente? Então, é super importante isso. A expectativa na hora que ele está respondendo é que ele tenha a mudança acontecendo. Quando essa mudança não acontece, também é um grande fator de desmotivação de resposta, tá? Muito bem, olha só quanta informação rica. Eu só tô vendo a Kelly daqui, que a Kelly tá com a câmera aberta, e a Kelly tá anotando. Kelly tá anotando ali, ó. Já tô com o e-book pronto, hein, Kelly? Depois você me manda para eu disparar o pessoal. Mas olha, passa super rápido, tanta informação rica. Quero ver, pessoal, manda joinha aí no chat se vocês gostaram. Gostaram? Trouxe bastante insights para vocês, é isso que a gente quis fazer na nossa sessão, trazer prática mesmo de quem está no mercado e insight para colocar em prática. Ó, Rebeca está compartilhando a pesquisa, gente. Ou lê aí o QR Code, ou clica no link ali que a Rebeca colocou. Super importante entender por que é importante, tá? Porque a gente está querendo modelar novos negócios de aula, dar novos formatos. Então, é super importante vocês colocarem ali o que é legal para vocês, porque não tem limite para a gente criar conhecimento, cursos para vocês e trazer realmente o que faz sentido para vocês, tá? Quero agradecer assim do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, esses três queridos, que são muito queridos mesmo, Lídia, Michele e Fabiano, super parceiros, gente, faz uma grande diferença, sabe? Falamos, ó, vamos fazer a sessão, convidei, mas aceitaram na hora, porque é paixão por compartilhar, isso não tem preço, sabe? Vocês viram quanto brilha os olhos. Então, esse momento aqui é um momento único que a gente está tendo, tantas trocas, tanta coisa maravilhosa, tá? Fiquem atentos, que a gente vai trazer mais sessões. É legal vocês colocarem, pode mandar para a gente, pode mandar para mim. Que temas mais vocês gostariam de ver? Quais são os desafios que vocês têm? Que a gente vai modelando para vocês, tá bom? Vou trazer comunicação para vocês. Vamos trazer X e mais vários temas aí que vocês estão precisando também, tá? Vou depois olhar com muito carinho o chat para a gente complementar aí o que está faltando. São super livres aí para mandar mensagens para a gente, trocar e vamos enriquecer e fomentar mais aí a nossa comunidade também, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e sucesso, muito sucesso para vocês. Vou passar a palavra para os nossos mestres aqui. Quero dar a palavra final da noite. Fiquem à vontade. Bom, eu aceito rapidinho os convites por um único motivo. Eu ouço a Lígia e a Michelle e eu aprendo pra caramba. A recíproca é verdadeira do meu lado também. Muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Van, meu carinho é imenso, você sabe, né? Pela Seda, por você, e pela Michelle e pelo Fabiano, que são dois queridos, Céu, Rebeca, enfim, todo mundo no meu coração. Desejo a todos vocês muito sucesso, muita resiliência, muito propósito, porque no final todos somos um. E a partir do momento, foi a Michelle que falou, né? A gente faz benchmark. O outro está se doando para a gente, mas a gente também tem que se doar, porque tudo aquilo que a gente faz para o outro retorna 3 vezes mais para a gente. Depois a gente nem lembra por que que a gente está recebendo aquilo, mas lá alguém viu e registrou, está no banco de dados e aquilo volta para vocês. Então, sucesso, a Seda está aqui, a gente está aqui para poder ajudá-los nessa jornada. Adicionem a gente no LinkedIn. E eu sei que vocês irão brilhar e desejo tudo de melhor com muita saúde e muita resiliência. É isso aí, faço minhas as palavras dos dois professores aí, aprendi demais com eles também e com vocês que estão aqui, porque cada pergunta que vocês vão mandando, tanto no formulário de inscrição quanto aqui ao longo do evento, essas perguntas fazem com que a gente vá aprimorando as nossas aulas também, vai entendendo o que mais é que vocês estão se interessando, querendo saber, enfim, o conteúdo não é estático, né? Não fica lá parado e a gente só replica ele em toda a aula, de jeito nenhum. Então, obrigada pelo convite, pela parceria de vocês que estiveram aqui comigo e pelo tempo dedicado de cada um de vocês aí e muito sucesso. Obrigada, gente. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Celi.
pela parceria também. Sucesso, muito sucesso de coração para todos. E desafio, hein, gente? Pegar o touro pelo chifre aí, vai ter não, vai. O não, ó, eu tenho uma filosofia de vida. O não, a gente já tem. Você quer fazer a diferença, vai atrás do seu sim. Eu gostaria de encerrar aí com essa mensagem, tá bom? Sucesso, gente! Obrigada. Boa noite a todos.